Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia externa do encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central. O encéfalo é o que está dentro da caixa craniana. Quando a gente fala em sistema nervoso central, a gente fala em encéfalo e medula espinal. O encéfalo está dentro da caixa craniana e a medula espinal está passando pelo canal vertebral, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia externa do encéfalo e cuidado, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em cérebro, cérebro é uma parte do encéfalo, tá ok? Bom, toda vez que a gente fala em sistema nervoso, a gente tem que pensar no papel. Se eu fosse resumir de uma maneira bem geral, ele recebe, processa e transmite uma resposta, sempre via impulsos nervosos e via células nervosas que são os nossos neurônios. E aí eles são responsáveis por funções como controle da homeostase, ou seja, ele controla o funcionamento dos nossos órgãos e sistemas de maneira que ele fique sempre equilibrado. Quando ocorre um desequilíbrio em um desses órgãos ou sistemas, o que vai acontecer? O sistema nervoso tenta corrigir, para sempre manter tudo em equilíbrio. Ele também é responsável pela nossa cognição, ou seja, a parte de raciocínio, de organização, de planejamento, é tudo o sistema nervoso. Ele ainda é capaz de nos promover sensações, sentimentos, né? E se a gente parar para pensar, tudo isso que eu acabei de falar com o papel do sistema nervoso está ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Então vamos conhecer um pouquinho aqui da anatomia externa do encéfalo. Aqui eu tenho uma peça sintética de um encéfalo, ok? Então a gente tem logo de cara uma estrutura que divide aqui bem no meio em dois hemisférios, ó. Eu só vou afastar um pouquinho, divide em dois hemisférios e a gente chama essa estrutura que divide de fissura longitudinal. Então ela separa em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ainda, vou virar um pouquinho aqui de lado, para a gente ter uma ideia. Eu tenho que segurar aqui, senão ele desmonta todinho. Então aqui, ó, essa é a porção anterior do nosso encéfalo e aqui é a porção posterior. Nós podemos dividir o encéfalo em lobos e, se vocês separarem, parece ter um monte de estruturas aqui, ó, parece umas minhoquinhas aqui, a gente chama isso de giros. Entre os giros, e olha que são vários giros que nós temos no encéfalo, entre esses giros nós temos depressões, que nós chamamos de sulcos. Então, o nosso encéfalo, ele é rico em giros, tá? E sulcos, que são essas estruturas aqui. E ainda a gente pode dividir mais ou menos, né, assim, só para fins didáticos, em lobos. E ele vai de acordo com o nome do osso que está associado a ele. Então, se eu pegar aqui, essa é a região anterior do encéfalo, essa é a região posterior. Então, eu procurei delimitar aqui, ó, essa região é o lobo frontal. Aqui, lobo parietal. O lobo temporal está aqui e aqui atrás o lobo occipital. Então, a gente divide em lobos da mesma maneira que a gente nomeia os ossos do crânio, ok? Separando aqui o lobo frontal do lobo parietal, a gente vai encontrar um sulco bem profundo aqui, que a gente chama este sulco de sulco central. Ele delimita mais ou menos onde é o lobo frontal do lobo parietal. Mas ele tem uma outra importância aí. Ele vai ajudar a delimitar o que nós chamamos de giro pré-central, porque ele está antes do giro central, e essa regiãozinha aqui, ó, que é o giro pós-central. Então, tem o sulco central aqui, giro pré-central, giro pós-central. O giro pré-central, ele é basicamente o nosso córtex motor primário. E o giro aqui, ó, esse giro pós-central, ele é um giro que a gente chama de somatosensorial. Então, nessa regiãozinha aqui desses giros, os neurônios, eles estão conversando entre eles para ajudar no controle motor.
E como o controle motor também depende de informações do ambiente, ou seja, dos órgãos sensoriais, a gente tem todas as informações chegando nessa região que a gente chama de giro pós-central ou córtex somatosensorial. Isso é só para vocês auxiliarem vocês a associar melhor essas estruturas aí. Eu vou virar um pouquinho aqui. Tem outros sulcos importantes aqui, que eu procurei separar, ó, tá em vermelhinho, também delimita, né, um lobo do outro, mas ele forma o que a gente chama de sulco lateral, tá? Então ele vai pegar e vai separar tudo aqui, ó, sulco lateral. E tem um outro sulco aqui que delimita o lobo parietal do lobo occipital, que nós chamamos de sulco parieto-occipital. Esses nomes bem fáceis, tá? E eu vou tirar aqui um pedaço do cerebelo, vou desmontar esse cerebelo aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu separar aqui, peraí. Ó, que bonitinho. Tem mais um sulco interessante aqui, ó, que é o sulco calcarino. Então, ó, eu tenho o sulco parieto-occipital, tá certo? E do sulco parieto-occipital, se eu for para a parte interna, eu ainda consigo pegar um pedaço do sulco, que a gente chama de sulco calcarino. Ele vem nessa porção interna e ele vai indo para a base do encéfalo, ok? Então, essas são as estruturas que a gente tem, as principais estruturas que a gente consegue identificar aqui num encéfalo, uma vista externa. E fica para a próxima, para vocês assistirem ainda a nossa anatomia interna. Deixe seus comentários aí, façam perguntinhas, vamos interagir para a gente aprender cada vez mais. Até a próxima!